Olá, tudo bom? Meu nome é Amanda Galego e hoje eu vou responder aqui a estrutura diamante e algum histórico e uma trajetória na política, né, de como tudo começou. Bem, respondendo a primeira pergunta sobre quais são as principais lembranças da infância, me remete muito à casa da minha avó, onde eu passava bastante tempo com ela de tarde, desenhando e pintando, e principalmente com cola colorida, que eu lembro bem que eu gostava bastante. E Mas na escola, lembro de fazer aulas com modelagem, que me marcaram bastante também. Então seria isso, sobre desenhar, pintar e modelar. E assim, na segunda pergunta, né? Conte uma lição aprendida com seu pai ou com sua mãe antes de ser política. Qual que era a sua profissão e como escolheu? Bem, eu posso compartilhar aqui que minha mãe sempre falou muito, enfatizou muito que era importante eu estudar para conquistar o meu próprio trabalho e não depender de ninguém. E meu pai me ensinou o valor do dinheiro, da importância de poupar para o futuro e principalmente de economizar, né? E como sempre demonstrei aptidão para as artes, então com 11 anos ingressei no Centro Juvenil de Artes Plásticas, que fica no Largo da Ordem, né? Até hoje ele existe. E fiz as aulas de múltiplas. Então lá eu pude experimentar vários materiais, além da argila, como o gesso, como o papel machê, e sempre pensando no tridimensional, né? Foi a primeira vez também que eu vi um torno, que, que foi do Guido Viaro, né? O torno é uma ferramenta para fazer cerâmica, e hoje eu sou ceramista, então para mim aquele espaço foi muito importante. Foi onde também vivenciei as minhas primeiras vernissagens, né, que seria exposições, contatos culturais, né, seria por ali, né. E foi através do meu pai que eu conheci a Escola de Música e Belas Artes. Então isso faz parte também da minha história, assim, que ele sempre valorizou, né, esse meu aspecto artístico e foi quem me levou também a cursar a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E a próxima pergunta é: desde quando se interessou pela política? Essa é uma pergunta que não sei exatamente quando, né, mas acredito que desde a infância já reconhecia o poder da política, né, através dos caras pintadas. Sempre morei num bairro centro cívico aqui de Curitiba, então os movimentos sociais que acontecem ali próximo da, de onde eu moro, na rua. Não, desculpa, eu esqueci o nome da rua. A Cândido de Abreu, desculpa. Então eu sempre fiquei muito próxima desses movimentos sociais, assim, né? E então é ali que eu acho que foi o primeiro contato com o ser político, fazer política, né? Que é se expressar também, né? E assim, na infância eu costumava assistir o Jornal Nacional e uma das brincadeiras que eu gostava era de apresentar o Jornal Nacional. Então, às vezes eu brincava que estava apresentando presidentes e eu mesma era presidente. Então, essa brincadeira lúdica também me tô trazendo aqui esse como se fosse um interesse pela política, né? E outro fator, assim, que também ainda é muito lúdico, porque aconteceu mais na infância, foi o Plano Real, que foi quando eu conseguia entender o valor do dinheiro muito mais próximo da minha realidade. Foi realmente quando eu comecei a ter dinheiro e poder gastar, né? Seja numa mesada e tal, comprar pão na padaria. Então foi a minha primeira relação, assim, com o dinheiro, com a economia, digamos assim, né? Então, assim, eu vou contar depois mais sobre outras visões políticas, mas acredito que tenha sido aí o meu interesse começou. Bem, aqui me perguntaram como foi minha primeira campanha, né? Quem são suas referências? Eu posso, né, dizer que essa é a minha primeira experiência como pré-candidata,
mas eu tenho as minhas referências sim, né? Hoje na cidade de Curitiba tem o Gora Nataraja, que é um deputado, inclusive do próprio partido que eu faço parte, do PDT. E assim, o que me motivou bastante, assim, como referência para estar aqui hoje falando sobre isso, há 2 anos atrás, uma amiga minha também se pré-candidatou por esse mesmo partido, né, a Flavinha Sotomayor, e que também tá me dando bastante apoio para seguir com essa pré-candidatura e também mostrando, assim, quais foram os aprendizados que ela teve. Dentro disso, assim, eu posso dizer que teve alguns prefeitos também que eu tive afinidade, né? Mas que eu não estudei muito a fundo. Mas o Gustavo Frutti, por exemplo, é um que fez uma boa gestão de Curitiba, né? E eu vou contar mais pra frente por que eu acho isso. E aqui tá trazendo a pergunta: como iniciou na vida pública? Quais foram os seus êxitos em campanhas eleitorais? Bem, como pré-candidata, eu consigo reconhecer alguns fatores que me trouxeram até aqui. Experimentei a liderança de um grupo de mulheres ciclistas, ao qual fazia parte e puxava as reuniões. E aí fomos convidados pela Secretaria da Mulher, né, pela então Roseli Isidoro, secretária, na gestão do prefeito Gustavo Frutti, uma conversa sobre políticas públicas para mulheres ciclistas, né? Foi feita no auditório do Mercado Municipal, na aula dos orgânicos ali. Então, neste evento, eu pude compartilhar um pouco sobre o movimento Saia de Bici. E nesse mesmo ano, eu criei uma escultura chamada Vênus de Curitiba, que foi entregue como presente à Secretaria da Mulher, e foi uma forma de expressar, né, um pouco dessa nossa união ali que estava se estabelecendo, de um grupo de ciclistas que estava sendo ouvido pela prefeitura. E aí, no governo seguinte, a secretaria foi extinta e a escultura, para ter algum lugar que ela pudesse ser vista, foi acolhida pela Bicicletaria Cultural. Então, hoje ela faz parte ali da bicicletaria e quem for lá pode ver a escultura, né? O Fernando Rosenbaum e a Tissa acolheram e ainda está, né, propriamente assim, para a cidade. Então, nesse movimento, em alguns momentos, virei referência em mobilidade urbana, como ativista, como artivista, sendo convidada também para entrevistas de rádio e pesquisa de alunos da Federal sobre movimentos sociais e bicicleta. E aí traz uma outra pergunta aqui: qual que é seu legado político? Quais as dificuldades enfrentadas durante seu mandato e quais as dificuldades enfrentadas na sua trajetória? Bom, em breve eu poderei responder quando tiver um repertório sobre isso, né? Bem, a próxima pergunta é: Mamãe, eu quero dormir com você. Ai, meu amor, tô gravando um vídeo, só um pouquinho, tá? Fica aqui comigo. Porque minha cabeça tá doendo muito. Senta aqui comigo, rapidinho. Ela tá vermelha. Só um pouquinho. Olha, então, qual que é a minha motivação para Só um pouquinho, eu vou estar falando, tô gravando. Qual que é a minha motivação para me lançar no cargo? Então, iniciar na política é um misto de emoções que vale a pena ser vividas, pois acredito que, como uma cidadã de uma polis, meus movimentos são políticos. Desde a escolha do alimento que eu preparo, do jeito que eu escolho caminhar ou andar de bicicleta, são formas de expressar minhas crenças e meus valores. Por isso, minha motivação é estar na cidade de uma forma consciente, observando aquilo que pode melhorar para mim e para minha família como uma experiência humana aqui e agora. E qual que é o diferencial como político? Porque devo permanecer no cargo e ser eleita
que as pessoas podem esperar de mim? Bem, eu sou uma mãe empreendedora e acolher minha filha aqui nesse vídeo, eu acho que faz parte disso, porque a ideia normalmente é desligar o vídeo e começar tudo de novo, mas eu acho que em parte também faz acolher o que eu tenho, que é a maternidade. Então, assim, eu acredito numa visão futurista, né? Estamos em um momento de transição planetária que pode ser positivo para a história da humanidade, se fizermos escolhas assertivas para cuidar do planeta em que vivemos. Compreendo que agir localmente é importante e criar formas alternativas e sustentáveis para viver com mais saúde e plenitude. Observo que vivemos num fluxo, numa corrente, sem pensar muito nos processos que vivenciamos. Acho importante trazer a consciência de que todos somos responsáveis para melhorar a vida nas cidades. Penso na união da sustentabilidade, comércio local e justo, justiça social, apoio às mulheres, mães, valorizar o empreendedorismo e criar meios para a geração de renda. Pretendo sensibilizar a sociedade para uma boa convivência e despertar interesse por ações sociais e coletivas, só um minuto, interligando quem faz o bem com quem quer fazer o bem também. Muito obrigada pela oportunidade. Essa é a Isis Maia, minha filha de 4 anos que está com febre. E por hoje é só. Um beijo.